Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Estamos de volta com o programa Visão Espírita. Saudamos a todos aqueles que nos assistem, desejando a paz de Jesus. Em prosseguimento ao nosso programa da semana anterior, estamos dando sequência às perguntas que nos foram enviadas pelos amigos e telespectadores. Vamos dar continuidade através do nosso amigo André Zola, que vai nos responder as questões para nós enviadas. Perfeito. São perguntas bastante interessantes, Zola, e muitas delas apropriadas ao nosso momento atual, que as pessoas vêm tendo nos seus conflitos, nas suas vivências espirituais. A primeira delas que nos chegou é: como é recebido o espírito após o desencarne? José Luiz, amigo telespectador que participa e nos acompanha no Visão Espírita, nós somos recebidos após o desencarne da mesma maneira que somos recebidos nos ambientes que frequentamos hoje, que participamos cotidianamente. Falo isso para desmistificar e para tentar desconstruir uma ideia de que, a partir do instante que nós fazemos esse passamento para o mundo espiritual, que estaremos entrando num estado diferente daquele que hoje vivemos. Então, quando nós chegamos nos ambientes que frequentemente participamos, como somos recebidos? Com alegria, com satisfação, com boas-vindas? Como somos tratados hoje, reflexo das nossas opções e escolhas de convivência com aqueles com quem participamos cotidianamente? Como é que é? A partir daí, estabelecemos um parâmetro de como será a nossa chegada no mundo espiritual. Chegaremos no mundo espiritual tal qual estamos hoje. Se estivermos tristes, chegaremos tristes. Se estivermos infelizes, chegaremos infelizes. Se estivermos arrependidos, chegaremos arrependidos. Se estivermos otimistas, chegaremos otimistas. E aí entra uma lei maravilhosa que é a lei de afinidade. Qual é a lei maravilhosa da lei de afinidade? Irão se aproximar de nós aqueles que pensam, refletem os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E eles irão nos receber. No entanto, cada um chegará trazendo a sua mão estendida, seu olhar fraterno, mas precisa ver como que eu vou chegar em termos de consciência daquilo que construí ao longo da vida. Teremos familiares queridos nos aguardando? Com certeza. Mas esses familiares queridos jamais poderão fazer a parte que nos compete. Qual é a parte que nos compete? O equilíbrio, a percepção da vida, que a vida continua, da presença de Deus em nossas vidas, a par do sofrimento que possa ocorrer no passamento, das dores, da forma abrupta. Este é o ambiente que vamos encontrar. Por que vamos insistir nisso? Para desconstruir a ideia de que vamos encontrar um ambiente pleno ou infeliz. Lágrimas ou tristezas, dores, vamos encontrar aquilo que estamos construindo hoje. Então, prezado telespectador, se você deseja ser recebido no plano espiritual
por amigos, por pessoas queridas, de mãos estendidas, comece a se envolver já com o seu íntimo, com a sua presença de Deus, com o Evangelho, com aquilo que acena os horizontes para o mundo do Espírito. Para que quando chegar lá, possa perceber aqueles que virão ao teu socorro, ao teu encontro. Caso contrário, você poderá estar ao lado de uma luz e continuar na escuridão das próprias escolhas. Pensa nisso, reflita sobre isso. O mundo espiritual é o tema e a frase de um livro, e a vida continua. A esse respeito, Zola, nós lemos de um pensador onde ele diz que a cor da morte é a cor da vida. Ou seja, a cor que eu estou vivendo hoje vai ser a minha cor do outro lado dessa dimensão. E José, chama a atenção que nós às vezes vivemos pensando de como será quando morrermos. Quando, na verdade, ao agir assim, morremos todo dia e esquecemos de viver para viver como será depois que morrermos. Então, hoje é a hora de você estabelecer os laços fraternos, se preocupar com o próximo, fazer o melhor pelo seu íntimo, dar atenção e carinho para as pessoas, visitar um familiar distante, ligar, criar laços afetivos que te fortalecerão. Nós precisamos, e eu vou insistir muito nisso e sendo repetitivo, faça a vida feliz agora. Pare de viver para ter um lado ao lado direito de Deus. Seu lado direito de Deus é a prática do bem hoje, do amor hoje, do cuidado hoje, do zelo do próximo hoje, daqueles que se sentem beneficiados com as suas atitudes. Irão se preocupar com você, estarão atentos a você. Mas, apesar disto tudo, é necessário que nós estejamos prontos para isto. Né? O que semeamos aqui, colheremos, né? E atualmente na vida presente, não precisa nem desencarnar para isso, você já colhe hoje. Uma outra pergunta muito interessante que nos foi enviada, Zola, é sobre o tema da psicossomática. A psicossomática, ela já tem um status hoje de ciência. E ela nos diz que a mente influencia na nossa saúde, nas nossas doenças. O que o Espiritismo fala sobre a ação da mente sobre saúde, sobre as doenças? Nós somos favoráveis, apoiamos, acreditamos nessa máxima, mens sana in corpore sano. A nossa mente, o centro de comando pelo qual atuamos sobre todo o nosso corpo, vamos observar de uma forma muito simples como o nosso corpo funciona. Nosso corpo ele responde a todos os movimentos e aos impulsos que eletricamente caminham pela nossa estrutura nervosa. É o batimento cardíaco, é a respiração, é a emoção, é a condução do processo digestivo. Quando você sofre uma grande emoção, o que acontece com o nosso corpo físico? Sim, vem a angústia, vem o sufoco, a falta de ar, a dor de estômago, a dor de cabeça, as alterações no movimento intestinal. Não é assim que acontece? Sim. Se está acontecendo isso por um fator externo, emocional, psicológico, o seu corpo já está te mostrando o quê? Que ele responde a isto, ao comando disto, através de toda uma estrutura nervosa, fazendo descarregar inúmeros mecanismos químicos que ativam os nossos processos. E é a partir daí que a gente já percebe, o corpo gritou. Se isto acontece nestas emoções, imagina naquelas que você reprime, guarda, cultiva, alimenta cotidianamente. A mágoa, o ressentimento, o ódio, a revolta, a tristeza, o arrependimento, a angústia, a ansiedade.
Como é que o seu corpo vai fazer com isto constantemente fazendo parte do seu pensamento? Quando nós dissemos, eu vou ter uma úlcera, você pode ter certeza, você vai ter uma úlcera, porque é uma decisão, é uma escolha, é uma opção. E quando nós não nos damos conta de que estamos fazendo isto, deixamos de corrigir a causa, que é o pensamento. É por isso que existem muitos medicamentos hoje que atuam diretamente no sistema nervoso central, criando meios, principalmente para tratar situações de cunho afetivo, para dar um equilíbrio em processos bioquímicos que nós mesmos degeneramos em função de estruturas mentais, sentimentos e pensamentos constantes. Então você põe um medicamento que vem e compensa bioquimicamente um processo psíquico. Não sou médico, não é esta a tarefa do programa Visão Espírita, mas pare e olhe os inúmeros medicamentos que estão disponíveis aí hoje para tratar doenças como depressão, ansiedade. Eu não estou nem entrando naqueles casos em que temos uma lesão patológica estabelecida no sistema nervoso central ou na estrutura de irrigação que envolve o nosso cérebro. Estou dizendo de coisas que estão acontecendo. Então, o nosso corpo irá refletir profundamente todas as nossas emoções. Eu tenho um adendo para falar, inclusive para quem é espírita. Porque quando nós achamos que estamos apenas, ao provocar isso, causando desconfortos no corpo físico, nós espíritas acreditamos e temos a certeza que além deste corpo físico, nós temos um corpo energético que nós espíritas chamamos de perispírito, que se une ao nosso corpo, célula a célula. Todas as células que eu lesionar neste corpo, eu lesionarei também no meu perispírito. E quando este corpo não tiver mais condições que eu habite nele, que eu precise deixá-lo enquanto espírito, porque nós sabemos que a vida continua, levarei no meu perispírito, a matéria irá se decompor, como é o seu processo natural. Mas a minha estrutura energética levará também as minhas lesões perispirituais. E eu vou me apresentar no plano espiritual com pontos doentis que estão refletidos no meu perispírito, fruto das minhas emoções, dos meus sentimentos, desta atual existência. Então, além de mensã in corpore sã, é importante dizer mensã corpo são, tanto o corpo físico como o meu corpo perispiritual, que irá comigo junto, faz parte da minha estrutura, que é o jeito pelo qual vou ser identificado no mundo espiritual. Então, além de cuidar do corpo físico, eu tenho que cuidar também do meu corpo energético, que tem ali uma estrutura sensível, que armazena, que retém todos os desequilíbrios que eu semeio no meu corpo físico. Faço essa consideração, José Luiz, porque às vezes a gente acha que mensã in corpore sã, né? Uma vez o corpo físico sofrendo o processo biológico, eu, espírito, vou sair dele sem ter as questões que eu não as resolvi emocionalmente. Elas irão conosco. Elas farão parte da minha estrutura perispiritual. E tem mais um detalhe, telespectador, que o Espiritismo abre um horizonte muito grande a partir do momento que nós queremos conhecê-lo. Elas poderão voltar amanhã, como muitas voltam hoje no nosso corpo, fruto das nossas emoções desorganizadas de outras vidas. Vem para o corpo atual. Daí, começar a compreender da onde surgem algumas doenças que, aparentemente, não têm razão de ser nesta atual vida. Muita observação, atenção, conhecimento, informação, mas acima de tudo, muito amor. Porque quem perdoa, quem esquece, quem releva,
é o primeiro beneficiado. Faça a sua parte. Cuide de você. Você merece. Nós merecemos ter uma boa saúde mental, emocional, psicológica e física. Ninguém poderá fazer isso por nós, nem os remédios. Isso nos faz lembrar, Zola, do programa em que o Espiritismo nos ensina sobre reforma íntima. Joana de Ângeles, que é um espírito venerando, tem escrito nas suas obras psicológicas essa influência do pensamento, da mente, das emoções sobre nós mesmos, né? E essa autodescoberta vem nos ajudar muito. A que impulsos estamos sendo comandados? Até que ponto eu estou sendo comandado pelos meus impulsos, pelas minhas emoções? Eu acho que isso faz parte integrante, né? Desse trabalho de autoobservação dos seus pensamentos, das suas motivações. É isso mesmo? Sim, porque, José, imagine alguém nos ofendendo. Alguém falando alto com a gente. O que acontece? Basta você observar o que acontece quando alguém grita com você. Como é que seu corpo reage? Como é que você reage? É um mecanismo de defesa. Nós nos alertamos. O nosso olhar dilata. Né? Nós ficamos prontos, porque nós nos sentimos o quê? Agredidos. Na medida em que nos sentimos assim, nós vamos nos defender. Mas, no entanto, dependendo do grito, dependendo do que estão falando, daquilo que estão dizendo, se efetivamente nós relevarmos e entendermos que não faz parte de nós, que não é algo que nos afeta, automaticamente continuarão bradando e gritando e nós não perderemos o equilíbrio. Nós não nos alteraremos, nós não teremos mudanças. Isto prova o quê? Que amadurecemos e que aquilo efetivamente não faz parte de nós, não é nosso, não nos pertence. Ocorre que nós começamos a ter pertencimento de coisas que estão lá fora e deixamos que estas coisas façam parte. Né? E a partir do momento que nós assumimos esse pertencimento do grito, da ofensa, da injúria, né? Da calúnia. Não é fácil a pessoa estar sendo caluniada e manter o equilíbrio. Não é fácil. Por que não é fácil? Porque nós ainda somos espíritos em processos de evolução, de amadurecimento. Né? Passamos por alguns sofrimentos com isto. E porque imaginamos acreditar em Deus. Mas, no entanto, num momento desse, nós nos sentimos injustiçados. Por que conosco? Isto é uma prova do distanciamento entre o conteúdo teórico sobre o amor divino por nós, sobre a importância do Evangelho. Isso já faz parte de nós. Então, nós ainda não estamos com isto suficientemente embasado, construído, estruturado para que aquilo se coloque como palavras ao vento, como situações que não pertencem, não nos incomoda mais. E como isso ainda e é natural que aconteça isto, porque a nossa condição é de se sentir ofendido, magoado, né, atingido. E não é fácil passar por isso. Não é fácil você enfrentar a ingratidão. Não é. Não é que fazemos as coisas para que haja agradecimento, mas quando um pai, uma mãe se sente num momento de profunda ingratidão por parte dos seus filhos, aquilo dói. Dói porque é parte dela ainda sentir que não está correto. Né? E as pessoas às vezes definham por conta disso e não despertam para dizer assim, eu fiz a minha parte, dei o meu melhor, ofereci o máximo que eu podia por esta criatura e, no entanto, se ela me devolve isto agora, infeliz dela. Acontece que nós queremos nos espelhar naquelas atitudes
né? E queremos que aquelas atitudes nos espelhem. Nossa, como ele foi um bom pai. Olha, né? Buscamos um reconhecimento. Então, é este amadurecimento de autodescobrimento, como você bem colocou, que não é posto na nossa reflexão, não é posto no nosso pensar. E nós acabamos construindo um evangelho, uma percepção de Deus, muito daquilo que nós imaginamos conhecer desse conteúdo. Que podemos conhecer desse conteúdo. Mas isso é informação. Informação sem transformação não promove educação. E sem educação, e a educação pressupõe mudança de hábitos, atitudes, pensamentos, alterações, então a nossa deseducação ainda das emoções, dos sentimentos, promovem esta ruptura. É por isso que a gente sofre. E sofre, hein? Vai dizer, não, eu releva nada. É melhor você entender que não releva e tratar isso do que você fazer o auto-engano. Porque tem gente assim, não, eu desculpo. Não, não desculpei, não. Assume que você não desculpou e tenta tratar para desculpar depois. Nós nos enganamos até aí. Não, isso não me atinge. Como não te atinge? É claro que te atinge. Então fala, me atingiu, doeu demais. Mas vamos ver como é que eu trato para doer de menos. Então é isso que Joana de Ângeles nos convida a descobrir. Sim. E parar de nos enganar. Nós queremos nos enganar. Não, não estou chateado. Estou chateado. Hoje eu não estou legal. Então, assim, é tratar estas questões de se assumir. Quando nós fazemos isso, até para o nosso corpo faz bem. Até para a nossa saúde faz bem. Porque nós começamos a nos conhecer. É uma condição de ser honesto consigo mesmo. Sim, nós precisamos ser honestos com a gente mesmo. Nós precisamos ser verdadeiros. É claro que ser verdadeiro não representa desrespeitar a verdade, ir para o conflito, ir para o embate. Mas ser verdadeiro, falar, poxa, não gostei. Doeu. Essa é a proposta que o conteúdo do Evangelho nos coloca. É isso que o Evangelho vem nos propor. Sim. Eu acho muito bacana quando Jesus fala assim, ó geração incrédula. E ele fala isso para os discípulos, que estavam perto dele, do lado dele. Até quando terei que estar entre vós? Pelo visto, José, Jesus vai ter que estar conosco aqui por mais uns... é difícil, mas vai muito tempo. Estamos quase terminando o nosso programa de hoje. Temos ainda muitas perguntas. Rapidamente, temos uma muito interessante, em que a pessoa nos faz uma conexão entre excesso de tecnologia, um vazio existencial e o suicídio. O que podemos estudar no Espiritismo a esse respeito? Esse vazio existencial, o excesso da tecnologia está levando as pessoas a um isolamento? A um suicídio direto e indireto? Olha, José Luiz e amigo telespectador, bem-vindo à tecnologia. A tecnologia é meio, não é fim. A grande questão não é a tecnologia, é o uso que fazemos da tecnologia. A tecnologia é essencial, é graças à tecnologia hoje que nós temos uma tomografia que vai olhar o nosso corpo como um todo e identificar doenças. É graças à tecnologia que são feitas cirurgias sensíveis em áreas tão delicadas que vai cuidar da nossa saúde. É graças à tecnologia que nós estamos chegando numa expectativa de vida dos 78 anos. É graças à tecnologia que nós temos acesso a inúmeras informações que não tínhamos. É graças à tecnologia que hoje temos voz no mundo e podemos participar do mundo de forma mais efetiva.
Então, bem-vinda à tecnologia. Quando a tecnologia promove todas essas descobertas, esses avanços, nós podemos usá-la de forma efetiva, saudável e positiva, como podemos usá-la de forma deseducada, desrespeitosa, desorganizada, né? Eu soube recentemente que a internet tem 2 endereços, né? Tem um endereço que é público, maravilhoso, que tem um bom conteúdo, e tem aquela internet perigosa, comprometida, com endereços não públicos, com pesquisas. E tem pessoas que vivem aquele mundo da internet. Vivem esse mundo onde se constrói armas, se altera a vida das pessoas. Então, assim, a grande questão não é a tecnologia. A grande questão, como sempre, historicamente, continua quem está do lado de cada tecla do computador, quem está do lado de cada telefone. Se as nossas opções forem provocar desconfortos, não ir para a convivência do dia a dia com as pessoas, continuarmos fazendo os posts onde a gente sorri e daqui a pouco acaba o post, faz uma cara séria. Então, assim, a grande questão somos nós. E a partir disto, imaginamos ser sociáveis porque temos 1.500 ou 5.000 amigos no Facebook. Só que se você não conseguir estar presente um a um, olhar no olho dele e lhe dar um abraço, você não é sociável. Você não tem amigos. Você não tem pessoas que participam com você. Então essa questão da tecnologia, ela é meio. E se nós usamos ela de forma inadvertida, ela tem consequências, tem efeitos colaterais. E um efeito colateral, como qualquer solidão, qualquer meio em que nos isolamos do mundo, acho que nós estamos morrendo para o mundo. Quando estamos morrendo para as convivências, estamos abrindo mão da nossa vida. Agradecemos por hoje, Zola. Tem mais perguntas por aí, tá? E bastante interessante. Aos amigos telespectadores, convidamos aí para compartilharem nas suas redes o nosso programa Visão Espírita, a nossa vivência das causas atuais do ser humano. Até a próxima. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.